todos. Verifica que a ordem regimental, em nome de Deus, declara aberta a sessão de julgamento das contas de 2010. Peço ao vereador Dr. Nilson que faça a leitura bíblica. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que acompanha mais uma sessão legislativa, ouvintes da Ilha 104.9 FM e a todos que acompanham mais essa sessão pelo site da Câmara Municipal. Vou fazer a leitura do livro de Salmo, capítulo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja, muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei e quanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém? Pode deixar aqui? Peço ao seu secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, Dr. Nilson. Gostaria de pedir a Vossa Excelência submeter ao plenário a suspensão da leitura da ata e fosse encaminhada cópia aos vereadores interessados. Em discussão e votação, o veredito verbal feito pelo vereador Nilson. Quem for de acordo, fica como está. Aprovado, será encaminhado cópias aos vereadores. Peço ao seu secretário que faça a leitura. Peço ao seu secretário que dê início à ordem do dia. Aqui no roteiro teria aqui a abertura para o prefeito ou seus advogados, no caso que se quisesse vir aqui, teria a palavra por 15 minutos, como não tem nenhum prefeito nem os seus advogados. Então já vamos colocar direto em discussão o projeto de decreto legislativo número 2/2012. Senhores vereadores, senhor presidente Luiz Otávio, público presente, ouvintes da Ilha FM, nesta noite apenas o projeto de decreto legislativo número 2/2012, uma sessão especial para o julgamento das contas do senhor prefeito municipal, exercício 2010. A emenda dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira do exercício 2010. O autor é o vereador Luiz Otávio Colos de Paula. Julgamento das contas da Prefeitura Municipal. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, 2 votos pela aprovação, aliás, 3 votos e 1 pela reprovação, com a ressalva de que existem vários apontamentos e irregularidades feitos pelos auditores do Tribunal de Contas, cujos quais devem ser sanados imediatamente. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, pela aprovação. Parecer da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, também pela aprovação. Parecer da Comissão Permanente dos Direitos Humanos e Cidadania, 2 votos pela aprovação, 1 pela reprovação, com a ressalva apresentada pela Comissão de Redação e Justiça. Parecer jurídico do referido projeto, da assessora Elizabeth Fernandes Ardoni. O projeto de decreto legislativo número 2/2012, com a presente propositura, se baseia no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constando do processo TC 2996-026/10, que em decisão do colendo Tribunal Pleno emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, mantendo-se as recomendações e determinações. Face ao exposto, o parecer é pela legalidade do PDL 2/2012, obedecidas as demais formalidades de estilo. É o parecer sobre censura. Ilha Solteira, 6 de fevereiro de 2012. Em discussão o projeto. Não, é o projeto. É só os projetos.
o roteiro, o Nilson, a sessão de julgamento é diferente de uma sessão ordinária. O roteiro aqui a gente coloca em só discussão o projeto. Então, com a palavra, o vereador Dr. Nilson. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores, a todos que acompanham essa sessão legislativa. Senhor presidente, nós estamos aqui meio que por praxe, acompanhar a manifestação do Tribunal de Contas quando da aprovação ou quando da reprovação das contas. E eu estive estudando aqui esse processo, dando uma olhada, conversando com algumas pessoas, fiz algumas consultas ao Tribunal de Contas e, infelizmente, tem algumas práticas que vêm se repetindo ao longo dos anos, se reiterando, e isso eu tenho convicção tem causado prejuízo à administração pública. E a gente sabe que o parecer do Tribunal de Contas aqui, esse relatório que nos é encaminhado para votar, ele é um parecer favorável, mas considerando que existem apartados, já existem processos instaurados, já existem providências determinadas que serão tomadas, né? E isso, infelizmente, esse parecer favorável tem, no meu ponto de vista, tem permitido à administração pública prorrogar algumas providências que são necessárias. Por exemplo, eu estive olhando aqui, e foi até alvo de denúncia, discussão acalorada nessa Casa de Leis, em 2009 e 2010, a criação de mais cargos em comissão. E ano após ano, desde Dilson, desde Tião de Paula, Odília e Edson, tem cargos que todo ano são apontados pelo parecer do Tribunal de Contas. Todo ano são apontados, fala que é legal, o prefeito fala que vai resolver e não resolve. Então, eu acho que votarmos favorável às contas do prefeito é avalizar que esses apontamentos continuem se perpetuando. Porque senão nunca vai resolver. Então, a gente sabe que o parecer é um parecer prévio e, por exemplo, eu fiz questão de anotar aqui, antes de emitir, de zarar o parecer favorável às contas, o Tribunal de Contas faz 12 apontamentos de processos que já foram instaurados. Tendo em vista a gravidade e a consistência do que se foi apurado e da gravidade da denúncia, já virou processo. Então, já está apartado desses autos do Tribunal de Contas. Então, são processos com denúncias graves, que envolvem dinheiro público, né, Barreto? O seu Zé, que está aqui sempre presente. E eu acho que, além dessas denúncias, já foram formalizadas, já são termos circunstanciados no Ministério Público, esses apontamentos são irregularidades sanáveis, senador Beto. São sanáveis. Mas, infelizmente, ano após ano, os prefeitos que vêm passando vão usando subterfúgio para empurrar, e como não tem tanta gravidade assim, se usa da estrutura. Mas, pelo parecer do tribunal, em que pede ser favorável, ele faz apontamento e pede para tomar providência. Eu peguei aqui, eu vou citar aqui, por exemplo, uma das discussões nossas acaloradas aqui. A Lei Complementar 179, de 30 de abril de 2009, que criou aqui inúmeros cargos em comissão. Aqui tem apontamento, mais uma vez, para demitir imediatamente o pessoal e, caso queira contratá-los, contratar através de concurso público, que são cargos que só podem ser providos por concurso público. Então, isso foi apontado desde que eu estou aqui como vereador. 2009 foi apontado, 2010 apontado, 2011, e agora acabamos de realizar um concurso, mas esses cargos não foram contemplados no concurso. Continuam sendo de livre nomeação. Então, quer dizer, a irregularidade não vai ser sanada, vai ser empurrada para o ano que vem. E vai ser para o outro. E vai ser para o outro. Outro apontamento aqui que nós fizemos denúncia aqui, respeito aqui a... Não é irregularidade, são apontamentos que a gente faz a observação, porque é dinheiro público, sabe assim, é muito dinheiro envolvido, Amarelinho. E aqui, por exemplo, o problema do leite, licitação do leite. Recentemente, agora ele licitou mais 180 mil litros de leite para poder fornecer para a merenda escolar. E aí, aqui a vencedora, que tem sido a Padaria Equipão, que também é de um amigo nosso, está vencendo aqui pelo preço de R$ 1,68 pelo litro. E nós temos assentado entregando o litro a 55 centavos. Então, será que aquela discussão nossa, vereador Washington, lá naquele primeiro ano de 2009, quando o prefeito se comprometeu lá no Santa Maria da Lagoa a dar apoio para o agricultor familiar, para o assentado, de poder montar lá para eles uma pasteurizadora, para que eles pudessem processar, beneficiar o leite e agregar valor no produto, Barreto, será que não seria mais
vantajoso para o município e mais rentável para o assentado. Então, o assentado fornece o leite a 60 centavos, a 62. O município está comprando a 1,68. Então, você imagina, se o município comprasse o assentado a R$1, o assentado ganharia mais 40 centavos e o município economizaria 68 centavos por litro de leite. Você imagina isso multiplicado por 100, por 200, por 500 mil litros de leite em cada licitação que é feita. Então, são apontamentos, senhor presidente, que são feitos aqui ano após ano, e eu acho que a obrigação nossa como fiscais da lei é apontar isso aqui. E eu acho que aprovar as contas do prefeito do jeito que estão aqui, com essas repetidas incorrências, com essas transgressões, em que pedem ser leves, mas são transgressões, tanto que são apontadas, eu acho que é a gente ser omisso e contribuir para que isso continue acontecendo. Então, aqui eu vou me manifestar. A minha bancada, infelizmente, está atrasada mais uma vez, mas eu venho aqui sozinho para poder transmitir aqui o meu posicionamento, e eu acho que, no meu humilde posicionamento aqui, enquanto vereador também, mas de bancada, é que eu acho que nós temos que nos manifestar. Ou a gente vai cobrar de alguma forma, porque aqui reprovar a conta do prefeito não é condenar ele a algo mais grave, na verdade é não aprovar a forma que está sendo conduzido alguns processos que foram apontados aqui, item por item, no relatório do Tribunal de Contas, feito por auditores, por fiscais. Então, diante disso que eu disse aqui a vossas excelências, ao público aqui presente, eu vou manifestar contrariamente à aprovação das contas do prefeito, tendo em vista que, além dos apontamentos do Tribunal de Contas, de muitas pendências, de muita coisa a ser feita, já existem 12 processos instaurados, porque já tem denúncia concreta, documentação concreta de ocorrências graves. Isso aí o tempo dirá, o prefeito vai ter, claro que é o trabalho do doutor Odemes, tudo jurídico para poder se manifestar, mas eu acho que a gente, votando favorável às contas, seria avalizar a continuidade e perpetuação de coisas ilegais e imorais no município. É isso, senhor presidente. Em discussão ainda, com a palavra, vereador Alberto. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui o senhor presidente, os pares. Primeiro eu gostaria de pedir, senhor presidente, um minuto de silêncio pelo... O senhor vai fazer? Então, tudo bem. Senhor presidente, eu, aí, analisando as palavras do vereador Nilson, respeito o vereador Nilson muito, e ele sabe disso, mas houve aqui dou até uma parte para Vossa Excelência, houve um desencontro de informação, que ao mesmo tempo que o senhor fala que são graves, são leves. O senhor falou que então, processos instaurados. Eu me lembro aqui, no ano de 2009, quando nós estivemos aqui votando a conta da senhora Odília Jean Tomás Gomes, e quando a bancada da oposição dizia o seguinte, dizia que a votação nesta Casa de Leis, que eles iriam estar seguindo o parecer do Tribunal de Contas. O parecer do Tribunal de Contas. E aqui, o parecer do Tribunal de Contas, ele dá pela aprovação das contas do prefeito. Existe aqui os apartes, mas que vão ser apresentados ao Tribunal de Contas através do jurídico da Prefeitura Municipal. Então eu não vejo, inclusive eu gostaria até, senhor presidente, fazer a leitura aqui de um convite. Aí alguém pode dizer, mas o que tem a ver a leitura desse convite que o prefeito Dr. Edson Gomes recebeu
com as contas do prefeito. Então, veja bem, o Tribunal de Contas coloca aqui alguns apartes, leve, conforme o próprio vereador Dr. Nilson Trindade Júnior acabou de relatar. Que são os apartes que vai ser fazer a junta dos documentos e vai estar apresentando ao Tribunal de Contas. E aí, eu quero ler aqui, até para me fazer, assim, tá explanando melhor a minha explicação. Então, esse convite vem aqui, Paris, França, 12 de janeiro de 2012. Excelentíssimo senhor prefeito Edson Gomes, Ilha Solteira. Temos a grata satisfação de informar que a Comissão Municipalista do Instituto Castro Alves de Paris decidiu homenagear a cidade de Ilha Solteira pelos expressivos avanços obtidos no Índice de Desenvolvimento Humano dos últimos 3 anos. A homenagem acontecerá, fala a data da homenagem, etc. e tal. Aí vem aqui, Ilha Solteira é igualmente rica em diversidade humana e crescimento, ponto de apoio para a exploração sustentável. Ou seja, o prefeito vem trabalhando dioturnamente para melhorar a qualidade de vida da população de Ilha Solteira. O senhor pega uma prefeitura que aplica 32% na educação. O senhor pega uma prefeitura que aplica 19%, salvo engano, e com a devida vênia, 19% na saúde. O senhor pega uma prefeitura que desloca todos os dias 12 ônibus de estudante universitário para estudar na nossa região. O senhor pega uma prefeitura que está aí, que trouxe a ordem franciscana, da graça de Deus, para administrar o hospital, quando queriam que colocasse uma associação, que nós sabemos já os problemas que teve, com uma certa pessoa dessa associação, que queria assumir o hospital. E aí, o Tribunal de Contas coloca aqui uma parte de algumas coisas que, conforme disse o meu nobre vereador, Dr. Nilson Trindade, o qual eu admiro muito pela sua competência como o operador da lei, ele pede para reprovar umas contas que o Tribunal de Contas pediu pela aprovação. Senhores vereadores, eu acho isso estranho. Eu não sei se é porque nós estamos em 2012, e eu sei que esse ano de 2012 vai ser um ano que nós vamos ter muito cuidado naquilo que nós vamos fazer aqui, no trabalho que nós vamos estar fazendo, defendendo a municipalidade. Eu estive vendo na internet o parecer de casais que estiveram, viu, nobre presidente? E agora eu falo até com o Dr. Herbert. Dr. Herbert, que está aqui, Dr. Herbert. Não, vou aguardar aí vocês continuarem. Então, eu até peço para o Dr. Herbert, o Dr. Herbert que é na área da medicina, é um expert. Dr. Herbert, vou passar a bola para o senhor. Nós temos uma das melhores casas de apoio na cidade de Barretos, que a prefeitura está ali bancando, e tem mais, é que melhorar mais ainda. Tem ventilador, tem que pôr ar-condicionado. Nós temos uma educação, aí agora é com a vereadora Sueli, que está com 6,7 de aprovação no IDEB, que o governo federal pretende alcançar em 2020. Já li aqui agora, a senhora não tinha chegado ainda. Então, senhores vereadores, inclusive os da oposição, eu acho que nós temos que ter o cuidado. Nós não podemos usar dessa tribuna para dizer, não, são a partes leves do Tribunal de Contas, são a partes leves, mas nós temos que reprovar a conta do prefeito. Eu não quero aqui criticar o nobre vereador, Dr. Nilson Trindade, né, o operador da lei. Aliás, dos melhores, ele está entre eles aqui da região. Jamais eu quero. Como que eu vou contestar?
Mas o que ele diz aqui são leves, são a parte do Tribunal de Contas, que o prefeito, através da sua assessoria jurídica, vai estar aí apresentando ao tribunal. Então, por que nós vamos reprovar? E os vereadores que aqui estão, Dr. Herbert lembra muito bem disso, Fabiano Pavanelli também, esse jovem legislador aqui, dentro do município, lembra disso, que em 2009 nós aprovamos aqui, nós votamos aqui a conta da Odília e os senhores disseram, nós sempre vamos seguir nesta Casa de Leis o parecer do Tribunal de Contas. Então eu peço aos senhores vereadores, aqui está o parecer do Tribunal de Contas. E o parecer do Tribunal de Contas é claro. O parecer do Tribunal de Contas é claro. Parecer é claro. Ementa a instância turística de... Senhores vereadores, está aqui, ementa município, instância turística, etc. Tal, aplicação total no ensino, Fundeb, 91,6%, total de despesas, tal, etc. e tal. Em ordem, parecer favorável à aprovação das contas da prefeitura. Tem as recomendações? Tem. Mas se nós dissemos aqui, em 2009, que nós íamos seguir o parecer do Tribunal de Contas, eu peço aos senhores vereadores, não vamos fazer disso aqui, não vamos fazer um palanque. Não vamos fazer um palanque, porque está aqui o parecer do Tribunal de Contas. E se nós formos contra o parecer do Tribunal de Contas, aí aquilo que nós dissemos aqui em 2009 não vale nada. Senhores vereadores, eu gostaria que os senhores, não desmerecendo a colocação do nobre vereador Dr. Nilson Trindade Júnior, muito pelo contrário, respeito-o demais, mas eu acho que está havendo um equívoco nas colocações que foram feitas aqui. Muito obrigado e eu espero que cada vereador que aqui está vote na consciência não, na razão, que é o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Em discussão ainda com a palavra o vereador o senhor Washington Cestari. Ainda não. Senhor presidente, nobres pares, gostaria aqui de comentar alguma coisa sobre o parecer do Tribunal de Contas com relação às coisas importantes e fundamentais e índices que ele avalia antes de fazer o parecer. A instância turística de Ilha Solteira aplicou no ano 2010 27,82% no ensino fundamental. Constituição manda 25%. O investimento no magistério com recurso do Fundeb foi de 91,67%. 100% das despesas do Fundeb. Despesas com a saúde, 17,65%. Despesa com o pessoal, 38,32%. Superávit da execução orçamentária, 2,30%, um valor de R$ 1.666.290,01. Transferência financeira para a Câmara Municipal, 4,82%. Encargos sociais dos funcionários, em ordem, pouquíssimos municípios têm isto. Geralmente o prefeito não faz, não paga os encargos em dia dos funcionários públicos. Ilha Solteira é uma das poucas cidades que paga rigorosamente em dia. Remuneração dos agentes políticos, nós vereadores, em ordem. Precatórios em ordem. E aqui o tribunal faz alguns apontamentos que, na verdade, são apontamentos irrelevantes para a administração. O que ele julga realmente são esses índices. Por exemplo, planejamento das políticas públicas. O PPA e a LDO, aquilo que nós votamos aqui todo ano, não estabelece as metas de forma adequada, prejudicando avaliar as ações governamentais. Quer dizer, o que tem o seu prefeito a ver com o PPA e a LDO, como o prefeito pode conseguir avaliar se é um projeto que vem para essa Casa de Leis, formulado de tal maneira que nós aprovamos e, segundo o tribunal, não está de acordo para ele avaliar um em relação ao outro. Quer dizer, isso é coisa, provavelmente, creio eu, simples de tudo, né?
esses apontamentos, na minha opinião, é muito irrelevante. Nós aprovamos isso aqui nessa Casa de Leis, inclusive pela unanimidade. O Índice Paulista de Responsabilidade Social teve regressão com relação aos índices de longevidade, escolaridade e riqueza. Infelizmente, Ilha Solteira, a quantidade de pessoas que vieram a falecer aumentou. Que culpa? Lógico que o prefeito municipal tem culpa? Não, mas o prefeito aponta isso, o tribunal aponta isso. Morreu mais gente do que o ano passado ou o ano retrasado. O tribunal avalia isso. De riqueza, ficamos um pouco mais pobres. Mas isso aí condiz. Todo mundo acho que ficou pobre. O município é responsável por isso, mas eu acho que o grande responsável é a economia do país como um todo. Não é só o município. Aumento de 31,73% do montante da dívida em relação ao exercício anterior. Seu prefeito municipal gastou mais do que o ano passado. Isso é lógico. Isso aí é óbvio. Para o município crescer, ele tem que gastar, tem que aplicar dinheiro, tem que fazer obras, tem que realmente gastar no comércio. E isso aí a gente percebe que quem não gasta não cresce. E está certo, senhor prefeito, tem que aumentar mesmo a quantidade do montante da dívida. Senão, não saem as coisas. Tem que ser peitudo, tem que ter coragem de aplicar os recursos. 36,37% da dívida ativa está concentrada em 4 contribuintes. A dívida, eu não sei quem são esses contribuintes, não sei dizer, mas 36% está aplicado em 4, de repente, alguma empresa que fez uma obra grande e ele não veio a pagar. Naquele instante, quando pegou-se as contas, estava devendo uma quantidade grande para aquela coisa que eu acho que não deve estar mais, deve ter sanado esse problema. Ausência de ação eficaz de cobrança. Seu prefeito, infelizmente, isso aí a gente... É um erro dele, a gente tem falado isso, que ele não cobra as coisas. Água, não cobra, entre aspas, ele cobra, só que judicialmente o Tribunal de Contas aponta, porque não basta você fazer a cobrança, entre aspas, tem que fazer ações no sentido de evitar que esse pessoal deixe de pagar suas contas. Como que é isso? Na justiça. Vai lá, entra na justiça, faça com que essas pessoas que devem água e IPTU venham a pagar. Isso é óbvio. O tribunal aponta isso também. Quer dizer, são coisas que a gente tem que levar em conta, que é super importante para o município, o desenvolvimento. Vários projetos de leis aprovamos nessa casa aqui, diminuindo juros, correção monetária, para o pessoal dar uma cancha, o pessoal vir a pagar. Mesmo assim, tem gente que não paga. Ordem cronológica de pagamento. O seu prefeito não seguiu uma ordem. Multas de trânsito, não recolheu o dinheiro de 5% para o FUNSET. Execução contratual, precariedade dos controles aplicados à execução do contrato. Quer dizer, como que pode o seu prefeito ver todas essas coisas se é uma empresa que tem contrato? Quer dizer, aí tem parte da fiscalização que de repente não foi tão eficaz. O tribunal aponta isso. Cargos de provimento em comissão, é aquele projeto que nós aprovamos aqui, daqueles cargos. Agentes comunitários de saúde tem feito o contrato renovado todo ano, agora foi feito o concurso ontem, vai resolver esse problema. Quer dizer, são apontamentos que o tribunal faz, e é a mesma coisa, ele aponta e o prefeito tem que corrigir, e está sendo feita essa correção. Desvio de função, a gente sabe que desvio de função é uma coisa que não é de agora, de outras administrações, existe, ainda existe, mas está sendo sanado o problema. Com essa contratação de novos funcionários agora, deve acabar esse desvio de função. Então, são apontamentos que, na verdade, é uma maneira de ensinar, de instruir a administração municipal o que tem que ser feito. Não é assim que está irregular, nada disso. O ano que vem, outros apontamentos deverão acontecer e o prefeito deve fazer de tal maneira para resolver isso ao longo dos anos. E ele tem feito, não tem faltado vontade para cumprir isso aí. Agora, com relação aos processos, os 12 apartados que tem, vamos dizer o seguinte, o TC 15160, do Ministério Público, que trata da ação civil pública movida contra a municipalidade em face dos cargos em comissão. Assessor
esportivo, assessor de serviço de campo, assessor de serviço. Alguns nomes não estão de acordo com o tribunal. Ele acha que assessor não pode ser cargo de comissão. Quer dizer, isso é uma briga jurídica. Quantos cargos de comissão que o Lula criou ali durante o mandato dele e, na verdade, está existindo. Então, quer dizer, ainda não está os termos, a qualificação, o que ele deve fazer, de repente não está de acordo com o projeto aprovado nesta casa. Esse é um TC. Outro TC é o 252, a mais, comunica possíveis irregularidades ocorridas no Executivo de Ilha Solteira relativa à contratação da empresa editora gráfica Dorival Donizete Barbosa. É uma possível irregularidade que está acontecendo. E hoje é tão fácil, qualquer cidadão pode fazer isso, não precisa ser a mais, não. Todas as compras hoje é disponibilizado na internet. Se as pessoas somou lá e viu que deu mais de 8 mil reais para compra de material e não foi feita uma licitação, qualquer ação qualquer pessoa pode mover uma ação contra a prefeitura. Isso foi realmente executado e feito. A mini usina, da qual o Nilson falou, comunica possíveis irregularidades. O Nilson comentou isso aqui. O outro TC, informação relativa à operação de crédito. Outro TC, informação relativa comunica possíveis irregularidades ocorridas afirmado contra a consultora Miranda. Informações relativas à operação de crédito. O Conselho Estadual de Acompanhamento do Fundeb também tem aí uma denúncia. Associados a mais, novamente, irregularidades ocorridas no Executivo de Ilha Solteira relativa à despesa efetuada com a empresa Sistema Rádio Digital FM. Associação dos Moradores da Família Ilha Solteira mais também outra, contratação por dispensa de licitação com indício de fracionamento de valores. É aquilo que eu falei agora há pouco. Quer dizer, são todas coisas que não tem nada de irregularidade, possíveis irregularidade, da qual não teve desvio, não teve nada. Quer dizer, quem vai julgar se é certo ou se é errado é o promotor, é a justiça, e cabe ao prefeito recurso, ainda nem iniciou o processo. Por quanto disso, vamos ser bem mais breve, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pede o parecer dele é pela aprovação das contas de 2010 da Prefeitura Municipal. Então não tem sentido nenhum vereador, né, que não seja política, né, porque a gente sabe que esse voto é político, né? Se eu for favorável ao prefeito, eu voto favorável ao Tribunal de Contas. Se eu for contra o prefeito, eu voto contra o parecer do Tribunal de Contas. E é isso que vai acontecer. Não adianta a gente ficar discutindo, porque o voto das contas do seu prefeito é, infelizmente, político. Muito obrigado. Em discussão ainda com a palavra o Dr. Herbert. Senhor presidente, nobres colegas, uma boa noite a todo, público presente. Senhor presidente, eu vou discordar aqui o que o vereador Washington colocou. Em tudo que ele falou, eu vou discordar. Primeiro, a gente tem visto que a conta do prefeito, cada ano que passa, aumenta o número de processos paralelos à conta. Apesar de ser parecer favorável. Isso nós não podemos negar, é fato. Como Vossa Excelência fala. O prefeito, é que esse Tribunal de Contas é uma mãe, né? O Tribunal de Contas é uma mãe para os prefeitos, Barreto. O prefeito pode fazer, sapatear, chutar, berrar. Eles aprovam. Aprovam. Com tanto processo, com tanta possível irregularidade, o Tribunal de Contas aprova as contas. E nós fizemos aqui um acordo de quando o parecer do Tribunal de Contas for favorável, nós vamos seguir o Tribunal de Contas, Washington. Diferente de Vossa Excelência, que quando a conta da Odília foi reprovada, vocês não compararam ao Tribunal de Contas. Vocês não foram com o Tribunal de Contas nas contas da Odília e votaram pela aprovação. Vocês têm que votar na reprovação na época. Tem que ter sido 9-0 aquela votação da Odília. Vocês estão pedindo para a gente acompanhar o Tribunal de Contas quando... Não, Vossa Excelência também, tem dois discursos. Na época da Odília, Vossa Excelência foi contra o Tribunal de Contas e pede para a gente agora acompanhar o Tribunal de Contas. Ué, é 2 pesos, 2 medidas, vereador Amarelinho. Vamos lembrar os fatos aqui. A votação da Odília, o Tribunal de Contas reprovou, tem que ter sido 9-0, Washington. Vossa Excelência não seguiu o Tribunal de Contas. Então o critério de Vossa Excelência foi político também. E Vossa Excelência era a pessoa mais indicada para votar pela reprovação, porque Vossa Excelência não tinha sido vereador na época da Odília. Não tinha nada, não tinha rabo preso com nada. Então, Vossa Excelência vem aqui com um discurso que é contrário do que Vossa Excelência fez.
E era o presidente da casa, na época das contas da dona Odília. Mas nós, vereador Fabiano, nós não vamos fazer o que eles fazem, não. Se nós demos uma palavra para seguir o Tribunal de Contas, nós vamos votar a favor pela aprovação. Mas eu fico triste, Luiz, fico triste de um prefeito ser tão irresponsável como o prefeito Edson Gomes. Esses apartados, Luiz, faz 3 anos que a gente está ouvindo aqui, Luiz. Mas não foi só ele. Não, sim. Por isso que eu falo, Luiz, os Tribunal de Contas são uma mãe. Sabe? Leva as coisas públicas, assim, parece que empurra com a barriga, Remédio. Sabe, a gente vai aprovar uma... Eu vou votar a favor disso aqui, porque o Tribunal de Contas aprovou. Mas eu estou com vergonha. Sinceramente, estou com vergonha de tanto processo que tem sobre essas contas de Ilha Solteira. Dá vergonha. O prefeito tem que ser mais responsável. Com o dinheiro que não é dele. O dinheiro é público. Então é isso. Eu acho que nós mantivemos a palavra aqui, né? E de seguir o Tribunal de Contas, nós vamos seguir, Luiz, não tem problema, nós vamos seguir, não vamos colocar o critério político, não. Nós vamos fazer uma votação técnica. Como na época da Odília eu falei isso, Manelinho, vou manter minha palavra. Mas, com 12 apartados, 12 processos, tudo bem, o local não é aqui para discutir isso, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, mas é vergonhoso ter tanto processo assim. É vergonhoso, Barreto. Então, sei lá, eu acho que as coisas têm que ser mais sérias, o dinheiro é público, né? Não pode, é muito processo. Você vê que as empresas envolvidas aí, pô, é possível, tudo bem, mas é muita coisa. Acho que tem que ser mais sério na administração com o dinheiro público. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra a vereadora Sueli Celinês Inese. Boa noite a todos. Eu quero fazer só uma contestação para o nobre colega Dr. Herbert. Da forma como o senhor falou, mãe é irresponsável. Não, mãe não é irresponsável. Mãe também age com critérios de justiça. Então, eu acho que agir como mãe também é agir com critérios de justiça, buscando a verdade, o certo. Eu acho que um Tribunal de Contas, na sua responsabilidade diante do país, da responsabilidade do seu cargo, não agiria com leviandade, assim como a mãe. Obrigada. Em discussão, com a palavra o vereador Fabiano. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome eu gostaria de saudar todos os vereadores. Em nome do nosso amigo Barreto, todo o público presente nessa casa, meu boa noite. Bem, eu quero ser breve, mas apenas dizer que o meu voto, senhores vereadores, será favorável às contas do prefeito, porque há 3 anos atrás eu fiz uma afirmação nessa tribuna e não volto atrás naquilo que eu falo. Disse em 2009 que votaria contra as contas da ex-prefeita Odília Gomes, pois o tribunal apontava irregularidades. E o parecer era pela reprovação. Nós fizemos um compromisso com a AMAIS e fizeram algumas perguntas para todos os vereadores. E entre elas, como seria o posicionamento numa situação como essa? E a minha resposta desse vereador foi que, se o tribunal desse pela aprovação, eu votaria pela aprovação. E se fosse pela reprovação, reprovaria. Então isso é mais uma prova de que a nossa análise é uma análise técnica e não política. Na reunião, há 15 dias atrás do PSDB, quase 10 dias atrás em Pereira Barreto, eu disse que o posicionamento desse vereador é pelo bem-estar da comunidade. E todo critério que é empregado, toda análise, vereadora Amarelinha, é de acordo com uma questão técnica. E a questão política está em segundo plano. Então, eu me venho aqui para manifestar o meu voto pela aprovação,
mas dizer também que no caso daquela votação de 2009, muitos vereadores não utilizaram o critério do Tribunal de Contas. Muitos vereadores, eu não quero citar nomes aqui, mas como o vereador Herbert lembrou nessa noite, o parecer naquela época era pela reprovação das contas da ex-prefeita Odília Gomes. Por isso, eu quero deixar claro que naquela ocasião, vereador Herbert, quando eu reprovei, o meu voto foi pela reprovação, foi de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. E se nesse ano nós estamos votando as contas do prefeito Edson Gomes e o parecer é pela aprovação, eu mantenho a minha palavra e voto pela aprovação das contas. É só isso, uma boa noite a todos. Em discussão ainda, o Nilson, posso deixar o Marlene falar primeiro? Com a palavra, o vereador Fernandes. Senhor presidente, nobres vereadores, saudar o público aqui presente. Senhor presidente, eu subo essa tribuna para fazer um breve comentário a respeito das contas do senhor prefeito. Eu acho que em 2009, Herbert, não teve, acho que ninguém teve mais pressão do que eu nas contas da prefeita Odília Gomes. E eu segui, e falei no dia que eu ia seguir o que o tribunal recomendou, né? E também mantive a minha palavra e disse, enquanto o tribunal recomendar pela aprovação, ainda que tenha essas ressalvas, que aí cabe ao prefeito, junto com a parte jurídica dele, resolver e sanar, não cabe a nós julgarmos. Nós temos que julgar as contas, não as possíveis irregularidades. Então, naquela ocasião, eu também afirmei que votaria segundo o Tribunal de Contas. E pode entrar, não sei se continuarei o ano que vem, mas o prefeito que entrar o próximo, se tiver suas contas pelo tribunal, eu sempre votarei pelo tribunal. Então, eu acho que passar o que eu passei em 2009, eu duvido que qualquer um dos 8 vereadores passou naquela ocasião. Mas vamos votar pela aprovação, né, esperando que seja sanada esses pequenos entraves que tem aí nas contas. E falando como líder da bancada da oposição, doutor Nilson. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Eu volto a essa tribuna para poder fazer aqui alguns esclarecimentos. E Vossa Excelência, como presidente, tem a convicção, mas que todos têm, inclusive o líder do governo, o vereador Alberto dos Santos Júnior, que a nossa decisão não é política, mas é técnica, vereador. É técnica e é independente e autônoma, porque nós não somos subordinados ao Tribunal de Contas. Essa casa é uma casa legislativa, independente, que tem que se manifestar, cuja sua principal função é a função fiscalizadora. E aqui eu acho que o momento que nós empenhamos a nossa palavra, Herbert, foi desde que o prefeito cumprisse com algumas condições. E naquele momento nós votamos favorável às contas, porque haviam ali comprometimentos, apontamentos, que o prefeito e a bancada do governo se comprometeu em resolver, em solucionar. E essas pendências perduram até hoje. Então, existem pendências de cargos em comissão, existem pendências de licitação. Até fiz questão de separar aqui, e eu estou com um processo para que todos possam ver o processo do Tribunal de Contas, vereador Alberto. E aqui, ó, só do sistema rádio digital, que é da Band FM, eu anotei aqui, são 32 dispensas de licitação em 2010, num montante de R$124 mil. Então a dispensa de licitação é só até R$8 mil. Aqui foi dispensado R$124 mil no ano de 2010. Então esse é um dos apontamentos. E como o vereador Washington fez questão de frisar aqui alguns tópicos, eu vou ler aqui a conclusão da apuração 2010 e o que o Tribunal de Contas diz aqui, os técnicos. Planejamento das políticas públicas. O PPA e a LDO não estabelecem as metas de forma adequada, prejudicando avaliar as ações governamentais. A Doroche citou aqui que essa peça é fictícia, que vem aqui, tal. Então ela só é fictícia porque o governo nunca elaborou essa peça com seriedade. Porque a lei de diretriz orçamentária, o plano plurianual e a lei orçamentária anual, ela deveria ser precisa. Ela deveria apontar com exatidão as ações do município,
como começa, quando começa, quanto se investe. E, infelizmente, nosso município perde muito dinheiro porque não existe, como eu falo sempre aqui, planejamento nas ações do município. Então, se a LDO vem para essa casa sem planejamento, se o PPA, que é o Plano Plurianual, vem para essa casa sem planejamento, e se a LOA vem sem planejamento, sem estruturação, a culpa é única e exclusiva do Poder Executivo, que é ele quem elabora e é ele quem manda para essa casa para ser votado. Nós tentamos corrigir, né, Barreto, essa colcha de retalhos que vem aqui abrindo para o prefeito poder gastar onde quer, e aí já pode remanejar 30%, e agora votamos mais um carrossel da alegria. Todo o excesso de arrecadação o prefeito pode gastar por decreto. Eu combati aqui, que eu achei uma vergonha, porque a previsão nossa é de arrecadar mais uns 20, 15 milhões esse ano, e o prefeito, por decreto, vai poder gastar. Então, além da LDO, do PPA, diz aqui o Tribunal de Contas, autorização para o Executivo abrir créditos adicionais e suplementares em percentual bem superior à inflação do período. Está ilegal. Afronta o artigo 3º do artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 85 da Lei 89 Federal na contabilização da prestação de serviço de água e esgoto. Tem problema, está apontando. Índice Paulista de Responsabilidade Social. Regressão em relação aos índices de longevidade, escolaridade e riqueza. Resumo geral. Aumento de 31,73% no montante da dívida do município em relação ao exercício anterior. 38,67% da dívida ativa está concentrada em 4 contribuintes. Então, até hoje, Herbert, tem contribuinte aqui que a gente fala que é gente grande, que tem dívida com o município, Barreto, mas não é executado. E tem pessoas, inclusive já citamos aqui, diretor municipal, pessoas aqui de confiança do prefeito, que tem dívidas, 4, 5, 8 processos inscritos na dívida ativa do município, já instaurados os processos, e o processo foi suspenso e não tem andamento. E o município está aqui, apontando que o município está deixando de receber a dívida ativa. Então, tem gente grande, Herbert, aí, com dívida ativa inscrita, processo na justiça, com execução fiscal em andamento, e não recebe, mas está aqui apontado, e eu acho que isso não é tão leve assim. Como o vereador que me antecedeu aqui quis colocar aqui um acaloramento na ação, nós vamos só ler o que o tribunal diz, não sou eu que estou dizendo, é o tribunal no relatório. Ordem cronológica de pagamentos, descumprimento da ordem cronológica de pagamento sem publicação justificativa. Ensino, não atendimento aos princípios da transparência, artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e da evidenciação contábil. Multa de trânsito, não recolhimento do FUNSET. Falhas de instrução, não foi observado o artigo 5º do artigo 23 da Lei 866, que é a Lei de Licitações. Fracionamento de despesa, que é onde pega, que é o gargalo, vereador Herbert. Que aí, ao invés de fazer uma licitação global, fica fazendo por setor, por departamento, e aí dá esse montante astronômico. Descumprimento do artigo 2º e 3º da Lei 866, que é a Lei de Licitação. Execução contratual. Precariedade dos controles aplicados à execução do contrato. Recebimento do objeto distinto do licitado. Então, licita uma coisa e recebe outra. Análise de cumprimento das exigências legais. Ausência de divulgação na página eletrônica do município do PPA, LDO e LOA. Parecer prévio do Tribunal de Contas já apontou. Eles que dizem. Mais uma vez aqui, Barreto. Cargos em comissão. Cargos em comissão, contribuições inerentes aos cargos efetivos, em dissonância com o que preceitua o inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Então, aqui eu poderia ficar discorrendo aqui, mas como nós temos outros andamentos, senhor presidente, isso aqui é para a gente poder elucidar que a gente tem compromisso, vem aqui, empenha a palavra, mas desde que as partes honrem o compromisso. Então, aqui, como na verdade não tem providência nenhuma para que isso se sane, até porque os cargos em comissão continuam em comissão. Teve um concurso ontem e nada foi feito. Então, nós vamos votar pela reprovação das contas, tendo em vista os processos graves que já foram instaurados, o fracionamento de despesa, empresas aí que estão sendo denunciadas, inclusive pela Polícia Federal de Jales, envolvimento em escândalos de licitação, e as providências determinadas pelo Tribunal de Contas que não foram tomadas pelo Poder Executivo do município. Então, caso haja alguma dúvida, o processo está à disposição de todos para que possam manusear e que possam contemplar cada um dos apontamentos e das ilegalidades que, infelizmente, ainda continuam sendo perpetuadas pelo Poder Executivo. É isso, presidente. Em discussão ainda, também falando com o líder da bancada do governo, o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez, ouvintes da 104.9, Ilha FM,
Cumprimentar a todos presentes. Senhor presidente, mais uma vez eu tenho que vir aqui porque o vereador Nilson, a primeira vez que ele veio discutir o projeto, ele disse que os apartes não era grave. Aí agora ele voltou aqui, ele mudou de ideia, lógico. Mas eu quero aqui realmente parabenizar aí o Dr. Herbert, parabenizar o Fabiano, vereador Fabiano, que vieram aqui, fizeram seus discursos, mas e vão provar nesta votação que vão fazer realmente uma votação técnica, que vão estar de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. A questão da cobrança das dívidas. Essas contas que nós vamos votar hoje é de 2010. Em 2009, salvo engano e com a devida vênia, o Tribunal de Contas citou a cobrança das dívidas. E isso aí já era de 2008, que não tinha cobrado também. Mas essa cobrança das dívidas que a prefeitura não faz é de governo para governo. Nós temos, a nível federal, denúncias gravíssimas. Gravíssimas. E, no entanto, estão lá. São aprovadas as contas e assim vai passando. É lógico que não é isso que nós queremos, senhor presidente Nobres Pares. Para o município de Ilha Solteira, as dívidas estão sendo cobradas sim. Estão sendo cobradas sim. Porque já existem munícipes aí que já receberam o prazo para execução dessas dívidas. Mas nós sabemos, entrou com as cobranças no final de 2010, início de 2011, e estão sendo executadas agora. Eu não vou estar aqui citando nomes. A questão do desvio de função, aí eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer uma comparação. Não está cobrando, mas recebeu aqui um convite do Instituto Castro Alves, que é um município que colaborou nos últimos anos para o desenvolvimento humano, ou seja, está melhorando a qualidade de vida da população. Foi citado aqui que em 2010, pelo vereador Washington Sestari, o município, quando a Constituição reza que tem que aplicar 25%, em 2010 aplicou 27,5%, 6% na educação. Em 2011, aplicou 32%. Foi citado aqui pelo vereador Washington, ou seja, houve uma progressão, ou seja, aumentando os percentuais na educação. E como dizia Leonel Brizola, é através da educação que nós vamos conseguir amenizar a desigualdade social que existe nesse país. Em 2010, as contas que foi pedida para ser reprovada hoje, gastou 17 ponto alguma coisa com a saúde. O ano de 2011 foi 19 ponto alguma coisa aí. Ou seja, também uma progressão na preocupação com a saúde. Então eu volto aqui a dizer, não estou aqui querendo levar essa discussão adiante, mas eu acho que nós temos sim, pedir aí aos nobres pares para que aprovamos sim essas contas, porque é isso que o Tribunal de Contas nos orienta. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, já foi amplamente discutido, né? Vou colocar então em votação. A votação é o nominal. Primeiro vereador a votar é o vereador Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação.
Fabiano Albuquerque. Pela aprovação. Fernandes Carvalho Ferraz. Pela aprovação. Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Pela aprovação. Eu voto pela aprovação. Dr. Nilson. Pela reprovação. Dona Sueli Serenez Inese. Pela aprovação. E Washington Sestari. Pela aprovação. Foi aprovado por maioria qualificada dos presentes. Quero aqui, antes de encerrar essa sessão de julgamento, justificar a ausência do vereador Cido, que infelizmente seu pai estava doente e veio a falecer hoje nessa tarde. Até antes de encerrar, eu quero pedir aí a todos aqui presentes que façamos aqui um minuto de silêncio em homenagem ao pai do Cido. Obrigado. E antes de encerrar, rapidamente, o vereador Nilson vai fazer uso da palavra, só para fazer um convite para a população. É rápido, senhor presidente. Quero convidar aqui, em nome da Associação Comercial da OAB de Ilha Solteira, uma palestra que vai ser na próxima quinta-feira, dia 15 do 3, às 19h30, aqui na Câmara Municipal, Filhos da Dor, Prevenção e Tratamento de Dependentes de Droga, com o Dr. Wilson Disposte. Então, é uma palestra sobre prevenção e tratamento de dependentes de drogas, na próxima quinta-feira, dia 15 do 3, às 19h30. Isso, Pedro, queria convidar, os vereadores foram convidados já, mas convidar todos os presentes aqui e aproveitar, desculpe, é uma sessão solene agora que se inicia, mas como a sessão está sendo transmitida, convidar todos para que possam comparecer aqui na Câmara amanhã, 19 horas, Barreto, 19 horas, nós vamos realizar aqui o primeiro seminário sobre pesca, agricultura familiar e segurança alimentar. Então, nós vamos ter aqui a presença do Dr. Antônio Carlos Diniz, que é o Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura de São Paulo. O Wellington Diniz Monteiro, que é o Delegado Federal do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A palestra sobre segurança alimentar com a professora doutora Silvia Maria da Unesp, aqui de Ilha Solteira. Políticas Públicas e Projeto do INCRA, com a senhora Valderez Moia, coordenadora regional do INCRA. Isso aqui é importante também, vereador Washington. Vossa Excelência, que é sempre um impulsionador do SEBRAE, nós vamos ter aqui a presença do Aldo Rezende Fernandes. Ele é consultor regional do SEBRAE. Ele vai falar sobre as políticas e projetos de parceria para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos e da agricultura familiar. Então, nós vamos ter aqui palestra sobre pesca, sobre agricultura familiar, sobre segurança alimentar, e vamos ter, além do pessoal que vai ensinar o pessoal a fazer projeto, Luiz, o SEBRAE, que vai dar acompanhamento para a implementação desses projetos. Então, estão todos convidados amanhã, 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Eu vou já marcar aqui uma sessão extraordinária para amanhã às 15 horas, pode ser? Ou não? Que horário melhor para vocês? 13 horas? Pode ser 13 horas? Então está convocado os vereadores para amanhã uma sessão extraordinária às 13 horas, para votar os projetos que estão aqui na casa, para passar a régua. Feito? Eu vou encerrar a sessão e dar 5 minutinhos só para poder mudar ali a filmagem e tal, e para a gente começar a sessão solene daqui 5 minutinhos, tá? E não tem nada a tratar, em nome de Deus, declaração encerrada.